E a minha maior crítica a Léo Condé é algo que eu vi ninguém falando. Desculpa a sinceridade. Não vi ninguém falando. E eu vou adiantar aqui logo que eu não tô com muita ideia hoje. Pedi pra você tocar no like, ainda tem mais de 500 pessoas. Obrigado, seja bem-vindo, tá? São 186 aqui, se puder tocar aí, não gostei. Minha maior crítica a Condé, vou resumir, é que a gente não matou a dinâmica do Bahia em momento nenhum. A gente não pode analisar, quer dizer, a gente do canto, né? A gente não pode analisar o jogo. Ah, tirou os 3 volantes, abriu o buraco. Não. Errado. A gente teve no primeiro tempo Jean Lucas na entrada da área, a gente teve Everton Ribeiro na entrada da área, a gente teve Caulino na entrada da área, a gente teve Tassiano na entrada da área. A gente teve 4 oportunidades para o Bahia que, como não resultaram em uma grande defesa de Lucas Arcanjo, como não resultaram em uma grande chance criada pelo Bahia, pode passar despercebido, mas por mim não passa não. Porque esse espaço no entrelinhas a gente já deu no primeiro tempo com 3 volantes. O buraco já existia. E a minha maior crítica a Condé não é o fato dele... Hoje ele demorou. Para mim ele demorou de fato. Ele tem sua parcela. Hoje, especificamente. Mas a minha maior crítica é que a gente não conseguiu, durante 90 minutos, anular essa dinâmica do Bahia. O Bahia traía para o lado, aglutinava do lado, tomei a bola no entrelinhas. Aglutinava do lado, Juba ia por dentro, aglutinava no entrelinhas e dava a bola no entrelinhas. Isso aconteceu o primeiro tempo todo. Todo. Nisso, Ceni deu um banho. Um banho em Condé. Ah, Léo, mas é como se fosse fácil anular. Pera aí, eu não estou dizendo que o Vitória tinha que ter 100% de êxito em todas as bolas do entrelinhas. Não é isso. O que eu estou cobrando foram as 8 no jogo. Sem exagero nenhum. No primeiro tempo foram 4, no segundo tempo foram mais 4, sendo que dessas 4, 2 foram gol. Eu não estou dizendo que não é normal que um time com Everton Ribeiro, Cauli e Tassiano vai achar esse espaço em algum momento. É claro que vai. Achou no primeiro jogo, achou no segundo jogo, achou no terceiro jogo, achou no quarto jogo e achou no quinto jogo. O problema é que no quinto jogo que foi, já achou demais. O problema não é o adversário ter o mérito de construir. Isso não é um problema. Porque o Bahia vai chegar, como o Vitória também vai chegar. É normal, é do jogo, é do clássico. O problema é que foi repetido. A gente teve uma bola, inclusive, que Arcanjo defende, que é uma bola que eles estão no entrelinhas. Aí a gente tem uma bola de Cauli que ele chuta, que é travada porque ele está no entrelinhas. A gente tem uma bola de Everton Ribeiro que ele toca errado para Ademir, mas ele está sozinho no entrelinhas. Aí a gente tem uma bola de Tassiano que ele está sozinho no entrelinhas. A gente tem uma bola, enfim, isso foi um problema muito grande. E no segundo tempo, o problema persistiu. Então já adianto que a minha maior crítica para Condé é coletivo. Não interessa se ele estava com 3 volantes ou com 2 volantes, porque a gente não anulou a dinâmica dos caras em momento nenhum. O Bahia achou esse entrelinhas o jogo todo. O jogo todo. E eu repito, é normal, no segundo tempo, Everaldo podia achar aquela bola e fazer o gol, podia. Normal. Acontece, o entrelinhas aí, se deixar espaço uma vez ou outra, é do jogo. Primeiro tempo, você deixar um espaço ali para Everton e tal, do entrelinhas, normal, é do jogo, mas toda hora. O Bahia fez isso o jogo todo. A gente não conseguiu anular. Segundo ponto. A gente não fez um bom primeiro tempo. Não precisamos matar. Eu não gostei do primeiro tempo. O primeiro tempo foi um jogo muito truncado, onde a gente forçou exageradamente a bola longa. Exageradamente bola longa. Arrisco a dizer que não acertou nenhuma. Forçou exageradamente a bola longa. Porém, eu tenho que ser justo, o que a gente mais criticava do Vitória na temporada foi o que mais funcionou no primeiro tempo. Eu tenho que dar os méritos, que foi a eficiência. O Vitória teve 2 chances. Uma fez o gol e na outra teve 2 lances, com o Mateuzinho estando de fora e com o Leonardo. Acabou. Foi eficiente. Até ali, depois dessas 2 chances, o Vitória deu uma melhorada no jogo, mas na reta final do primeiro tempo, o Bahia cresce no jogo. Tem uma bola de Arcanjo, a bola para Arcanjo que desvia, que ele tira com o olho, na culpa dele, pelo amor de Deus, mas a bola desvia. Tem uma bola de Tassiano de frente que ele chuta e tem outra chegada do Bahia sempre ali no entrelinhas, sem estar povoado. E aí, Condé, então assim, só para deixar claro, galera, o problema não é jogar com 3 volantes ou com 2 volantes. Se você tiver estômago, porque aí faz parte do meu trabalho, se você tiver estômago de reassistir o jogo, você vai ver que esse buraco no entrelinhas que a gente tomou os 2 gols existiu desde o primeiro minuto de jogo. Com os 3 volantes. Porque eles estavam fazendo superioridade com Juba, Tassiano, Jean Lucas e um ali, mais um que caía por ali. Então sim, isso aconteceu muito. No primeiro tempo, o Bahia termina melhor, no primeiro tempo. Apesar do Vitória ter sido eficiente, é engraçado, porque no primeiro Bavi do ano, o Vitória vira o primeiro tempo tomando 2-1. E eu falei, galera, a gente virou tomando 2-1, mas a gente virou fazendo nosso melhor jogo do ano até aquele momento, dia 18 de fevereiro. O Vitória tomou a virada, mas foi melhor do que o Bahia, e depois vira o jogo.
Hoje não, hoje o Vitória sai ganhando e pra mim o Bahia foi melhor no primeiro tempo. De um contexto geral, assim, dos 47 minutos iniciais. E aí quando muda, aí bota Gonçalves. E por 15 minutos a mudança é perfeita. Porque a gente passa a ter espaço para arrastar, a gente já poderia ter feito o segundo antes do escanteio, faz 2-0 e depois do 2-0 ainda tem uma janela de 10 minutos onde a gente poderia ter ampliado de fato. Então se o Vitória para mim não fez um bom primeiro tempo, esse recorte até os 20, 25 do segundo tempo, talvez um pouco menos, foi o melhor recorte do Vitória no jogo. Poderia ter feito mais, eu quero a prova que alguém aqui no Barradão, depois que o Vitória fez o segundo, que um olhou pro outro e falou, rapaz, desse jeito aí dá pra achar mais no contra-ataque. Eu duvido que alguém não tenha falado isso. Duvido que alguém não tenha falado, todo mundo falou. Só que aí, Ceni entrou no jogo, acertou as mudanças, colocou em campo características diferentes, mas a dinâmica do entrelinhas se manteve. Um problema pesado nosso, porque a gente toma um gol contra o Palmeiras assim, a gente toma 2 gols assim hoje. É um problema que já vem da Série B. Quem acompanha as análises sabe disso. E a gente toma um empate de forma merecida. E na minha visão, o Bahia fica muito mais próximo do terceiro do que o Vitória do terceiro. É interessante porque pelos desfalques, a gente sabia que seria muito mais complicado do que o normal. Mas o sentimento de frustração é muito grande, porque durante 20 minutos do segundo tempo, a gente não só fez o segundo, como poderia ter ampliado. Poderia, tinha espaço para isso. Porém, a gente acaba tomando um empate frustrante. Eu já adianto que eu sou veementemente contra qualquer conclusão a respeito de Léo Condé. Não é treinador para Série A. Pô, galera, me desculpe, mas sabe o que é que parece? Que você não gosta de Condé e você tá com isso engasgado, e quando o Vitória não ganha, você aproveita para falar isso. Dito isso, ele errou. Hoje ele teve grande responsabilidade. Para mim, esse foi o primeiro erro dele coletivo, de não matar o entrelinhas do Bahia desde o primeiro tempo. Não tem nada a ver com 3 volantes ou 2 volantes. A bola entrou no entrelinhas o jogo todo. E o segundo ponto. Quando ele toma o primeiro, ele chama para mudar. Beleza. Mas ele não chama Luan. Com o entrelinhas escancarado daquele jeito, ele chamou Castilho, Luiz Adriano e Lepo. Para mim, ali já era um erro não ter chamado Luan. Ou um outro volante que seja, Caio Vinícius, para mim já era um erro. E aí ele não só acaba demorando, e hoje eu concordo, hoje ele não só demora de mexer, como se ele só chama Luan porque a gente tomou o segundo e ficou na iminência de tomar a virada. Ele já deveria ter chamado Luan. Andrade estava cansado, velho. O Willian estava cansado. Ele demorou, para mim, o grande ponto foi esse. Apesar de que, com a entrada de Luan, a gente, de fato, estancou um pouquinho a sangria dos entrelinhas. O Bahia chegou um pouco, mas chegou menos também por característica. O Luan protege melhor aquela área. Mas, para mim, ele demora. Para mim, ele demora. Porque, repito, quando tá 2-1, eu vi uma galera falando no Twitter. Pô, Léo, mas ele chamou quando tava 2-1, a gente toma o gol. É verdade, mas ele chamou errado. Se a gente não toma o gol, ele teria chamado Castilho, Lepo e... Quem foi que eu falei? E Luiz Adriano. A gente continuaria com o entrelinha sangrando. Ele não chamou o Luan. Tô dizendo que Luan é a solução da lavoura. Tô falando de característica e situação e contexto de jogo. E aí Luan entra quando tá 2-2. Então pra mim esse é o grande erro de Condé, hoje. O segundo grande erro. O primeiro grande erro aí é coletivo, que a gente não matou o entrelinha do Bahia em momento nenhum. O Bahia fez a dinâmica no primeiro tempo e no segundo tempo igual. Atraía pro lado, rodava a bola, tomei bola no entrelinhas. Atraía pro lado, rodava a bola, tomei bola no entrelinhas. Foram 7, 8 vezes que isso aconteceu no jogo. Você pode contar, você tem estômago para reassistir, você vai ver o que eu tô falando.